Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu desejo é que através das mensagens e todo o conteúdo que é oferecido aqui, você seja ricamente abençoado. E eu peço que, se possível, você faça a sua inscrição, ative as notificações e, por que não também, enviar para algum amigo como sugestão para abençoar a vida deles. Nós vamos hoje partir de um texto do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, no capítulo 6, e eu leio da Nova Versão Transformadora a partir do verso de número 10, que diz assim: uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim mantenham a sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz de boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levante um escudo da fé para deter as flechas de fogo do inimigo. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora, estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Ao contrário do que muita gente imagina, a guerra não acontece apenas naquela região do Oriente Médio. Eu li esses dias de que cerca de 1 bilhão de pessoas está em guerra ao redor do mundo. Aí você diga assim: como assim, pastor? 1 bilhão de pessoas? Bem, o mundo, ele hoje é composto de cerca de 7 bilhões de pessoas. 1/7 da humanidade está em guerra. Em guerra realmente militar. Por vezes nós ficamos esquecidos, porque normalmente nós somos levados às manchetes, e cada manchete nova tira o alvo da manchete antiga. Normalmente é assim: quando surge um fato novo, você transforma aquilo que era fato novo num fato antigo. E nós sabemos que a mídia, ela vive de notícias, e notícia vende. Mas a verdade é que o mundo está em guerra. Estamos em guerra. Guerras na África, guerras na região da Ásia, guerras na região dos Balcãs. Já há mais de um ano, uma guerra que envolve duas grandes nações, Ucrânia e Rússia. Há guerras em vários lugares. E quando nós falamos de 1 bilhão de pessoas em guerras, é porque essas nações, todas em guerra, reunidas, somam cerca de 1 bilhão de pessoas. As guerras existem. Mas quando se diz respeito a outro tipo de batalha, a guerra espiritual, ninguém está isento a ela. Não é apenas 1 bilhão de pessoas que está em guerra. Todos os 7 bilhões de pessoas na face da terra vivem em constante batalha espiritual. Uma guerra que foi declarada há muito tempo e que por vezes nós ficamos alheios aos fatos que estão acontecendo, porque nos deixamos levar
por situações que nos enganam e fazem parecer que vai tudo bem. O fato é de que a batalha, a guerra declarada desde o início, quando da queda do homem, ainda no Éden, produz um estrago tremendo e vítimas caem constantemente. Nós ficamos lendo a questão sobre o número de vítimas de uma guerra que hoje em Israel já produziu mais de 10.000 mortos. Mas se você somar a quantidade de vítimas dessa batalha espiritual que tem assolado a humanidade desde o princípio, é incontável. Nesse dia mesmo, algumas pessoas já caíram diante do campo de batalha. Caíram não fisicamente, mas caíram espiritualmente. Prostraram-se diante de uma artimanha, de um ataque, de um levante do inimigo da nossa alma, de uma forma voraz, que usa todas as suas armas de destruição em massa contra o povo de Deus. A humanidade como um todo é alvo desse inimigo. O diabo, ele veio para causar destruição e morte, ele é homicida desde o princípio. E ele usa de estratégias das mais variadas que você consiga imaginar para trazer dor e sofrimento às suas vítimas. Hoje saiu a notícia de que uma das reféns que havia sido levada nessa guerra de Israel contra Hamas, descobriram que ela estava morta, não porque encontraram o seu corpo, encontraram só a sua cabeça. Tiveram que fazer um DNA num crânio encontrado e descobriram que este crânio pertencia a uma refém, mas o restante do seu corpo não foi achado. Por que eu cito isso? Eu sei que não é algo agradável de se ouvir, mas é importante você entender de que numa guerra, o inimigo que busca nos atacar usa de toda a sua malignidade e não há misericórdia em preservar ninguém. É por isso que num campo de batalha espiritual nós não podemos brincar. Nós precisamos entender de que estamos diante de um ataque constante. A nossa vida, a nossa família, o nosso futuro está em jogo. E nós precisamos aprender a lutar essa guerra de uma maneira coerente e inteligente. É por isso que a Bíblia fala inúmeras vezes sobre guerra. Aliás, se você estudar o Antigo Testamento, você vai ver de que o povo de Deus esteve em constante batalhas contra o inimigo. Mas no Novo Testamento, essa batalha agora toma uma nova forma. Não mais em forma de carne ou sangue, mas agora de uma maneira bem específica, contra espíritos malignos. Não deixe de entender de que há um exército grande de demônios, de espíritos malignos, que buscam cumprir o propósito daquele que os lidera, Satanás. E ele cria meios e formas, armadilhas, dardos, e você leu aqui comigo, e eu espero que você tenha prestado atenção, de todas as armas que ele usa para produzir sofrimento, destruição e morte na vida de pessoas. Ao olhar para esse texto, e eu quero de uma maneira bem sucinta, hoje foi um dia de chuva, e a gente precisa ter misericórdia de quem ainda veio direto do trabalho, pagou o preço de vir. Vocês estão de parabéns que vieram, mas depois do culto, a gente quer liberar você num horário, para pelo menos dar tempo de comer um cachorro quente, é ou não é? E parar ali e comer uma coxinha. Crente gosta de coxinha. Coxinha é o item número 1 de consumo na vida do crente. Nós queremos olhar para esse texto, do qual o apóstolo Paulo dá orientações claras sobre essa batalha real. E ele começa no verso de número 10, trazendo aquilo que ele chama de uma palavra final.
sobre um tempo que ele chama um tempo mau, um tempo difícil, um tempo de batalhas, as quais, quer você aceite ou não, você já está nela. Eu não quero me envolver, eu não quero me meter em briga, porque eu conheço gente que não gosta de briga. Conheço gente, eu não gosto de briga, não gosto de discussão, eu não gosto de confusão, mas eu também conheço gente que ama confusão, ama, se mete na briga dos outros, compra a briga dos outros. Aliás, ele não consegue viver um dia em paz, ele gosta de guerra. Bem, independente de qual grupo você se encaixe, não há como você dar uma de isentão naquilo que é chamado de batalha espiritual. Você é alvo, queira ou não, do inimigo da nossa alma. Você já é um alvo marcado, a sua casa é, a sua vida é. Não tem como você passar por essa vida, por esse momento chamado vida terrena, de forma isenta. Não há aqui uma forma de você ser chamado de civil, porque é assim que as declarações de guerra e as regras de guerra são estabelecidas. Precisa-se preservar os civis. Procure causar o mínimo de dano aos civis. Bem, mas nessa batalha não há esse tipo de pessoas. Todos são alvos. E por isso o apóstolo Paulo chama a atenção nesse texto. Eu preciso que você acompanhe com a sua Bíblia aberta, aqui ou em casa, o texto para que nós possamos acompanhar aquilo que está acontecendo. Ele diz primeiro, de que há uma necessidade de nós sermos fortes. Numa guerra, apenas os fortes sobrevivem. Só os fortes. Normalmente, as vítimas da guerra são os mais frágeis. São aqueles que estão mais vulneráveis. É por isso que numa guerra, um número maior de vítimas são mulheres e crianças. Porque somos mais frágeis. E Paulo chama a atenção da importância de sermos fortalecidos em Deus. Numa batalha que existe ao nosso redor, nós precisamos primeiro entender de que a força é uma questão de sobrevivência. Eu preciso me fortalecer. Eu preciso dos elementos necessários para me proteger. Quando se fala de batalhas entre nações, entre grupos, a sobrevivência de um grupo ou outro está ligado diretamente ao seu poder de resistência, a sua força contra a ação do inimigo, a maneira como ele vai poder proteger a sua área, o seu país. Uma das coisas que chama a atenção nessa guerra de Israel é como eles desenvolveram meios de se protegerem contra os foguetes que são lançados à distância. E eles criaram um sistema de defesa chamado domo de ferro, nos quais os foguetes são lançados e pela força bélica de defesa do Estado de Israel, eles conseguem ainda impedir com que esses foguetes cheguem no alvo, porque são destruídos ainda nos ares. Eu e você precisamos entender isso, de que a nossa força no poder de Deus é indispensável para a nossa sobrevivência espiritual. Normalmente o inimigo está como um leão, e é assim que a Bíblia o apresenta, procurando a quem possa devorar. E o leão, quando vai à caça, quando ele vai para a guerra da sobrevivência dele, ele procura sempre a vítima mais frágil, a mais vulnerável. Portanto, quando nós falamos de batalha espiritual, quando nós falamos que estamos em guerra e vamos vencê-la, a primeira coisa que eu e você precisamos entender, e eu quero que você entenda isso nesses dias, porque eu creio que o Senhor colocou no meu coração
o desejo de estar ministrando nesse assunto, porque Ele quer que você saia dessa batalha vencedor. Ele não quer que você seja mais vítima, Ele não quer mais a sua casa sendo atacada e você vendo de uma forma terrível, ela sendo desmantelada pelas ciladas do diabo. Deus quer abrir os nossos olhos nesses dias, para que você não ande como uma presa fácil, e para que você possa mostrar resistência no Senhor para vencer todo o ataque do inimigo. Paulo diz: eu preciso ser forte. Quando o Senhor leva Josué e o levanta para conquistar a terra prometida, Deus estava preparando-o para um período de batalha. Até então Moisés basicamente era apenas um guia. Moisés diretamente não participou de nenhuma batalha. Todas as batalhas que fizeram parte do período entre o êxodo, da saída do Egito, até as margens do Jordão, foram todas encabeçadas por guerreiros. E ele tinha na sua figura Josué. Josué é aquele que seria levantado por Deus para um período de intensas guerras. Ele precisaria vencer os inimigos, jebuseus, os amorreus, e todos os eus que você possa imaginar, e o maior deles, os cananeus, em batalhas constantes. E a primeira coisa que Deus orienta Josué como importância para vencer a batalha é uma palavra que você deve conhecer, que está em Josué capítulo 1, verso de número 9. Quando ele diz: ser forte e corajoso. Mas olha a palavra que Deus usa: ser forte. Para que eu possa resistir às batalhas que eu enfrento diariamente, eu preciso de força em Deus. Isso quer dizer de que na minha própria força, eu nunca vou conseguir sair do campo de batalha vivo. E tem muita gente que vive a semana toda cheia de ataques e sai ferido da batalha. Sai ferido do trabalho, sai ferido de uma batalha na família, sai ferido de batalhas no dia a dia, porque está tentando resistir o avanço do inimigo na sua própria força. E eu tenho que entender de que a orientação que a Bíblia me dá é de que a minha força, ela não vem de mim mesmo, mas ela vem daquele que habita em mim. E quanto mais cheio de Deus eu estou, quanto mais dependente de Deus eu estou, quanto mais eu declaro que preciso de Deus, mais forte eu fico. A primeira coisa para você entrar nessa batalha e nessa guerra e sair dela vencedor é entender de que você precisa ser fortalecido. Eu preciso de força. Eu preciso me preparar. Eu preciso ir para uma batalha desenvolvendo meios e formas para vencê-la segundo o poder de Deus. E essa é a segunda palavra que Paulo usa nessa orientação que ele dá à igreja em Éfeso. Ele diz: olha, vocês aprendam essa palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Paulo está dizendo: a minha força e o poder que eu preciso para vencer as guerras está única e exclusivamente em Deus. Por que você acha que o Senhor deu uma orientação muito clara aos primeiros discípulos quanto a entrarem num campo de batalha para conquistar pessoas no Evangelho? Se você estudar as Escrituras, e desculpa eu dar um caldo um pouquinho mais grosso para vocês nessa noite, em termos de Bíblia e história bíblica, lembre-se de que o Senhor, quando chama os discípulos e os ensina, e dá autoridade a eles no nome de Jesus, para repreenderem demônios, para curarem os enfermos, ele dá uma orientação final antes de ser levado às alturas, de que eles não deveriam sair de Jerusalém, porque primeiro eles precisariam ser revestidos de poder. Jesus sabia de que uma batalha começaria.
Uma batalha da morte contra a vida. Uma batalha em que a igreja do Senhor se levantaria para saquear o inferno. Se levantaria contra as portas do inferno, e ele sabia de que essa batalha não poderia ser travada simplesmente na força e no poder do braço do homem. E é por isso que ele diz: não saiam de Jerusalém sem que antes do alto sejais revestidos de poder. Mas quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês terão poder para serem testemunhas. E vocês então poderão pregar, e vocês poderão confrontar o exército inimigo, não na sua força, mas no poder do Espírito Santo. É por isso que as Escrituras no Antigo Testamento afirmam claramente de que não é por força, nem é no poder do Espírito. Não é por força, não é por violência, é no poder do Espírito Santo. Eu preciso do poder de Deus. Eu tenho inúmeras histórias gravadas na minha memória, nessa minha vida de ministério, de muitos anos já. Eu já estou indo para quase 3 décadas de ministério. Estou ficando rodado. Ano que vem eu faço 29 anos de ministério. E já vi muita coisa. Mas todas as vezes que eu vi o avanço da igreja contra investidas do diabo, se deu na força do Senhor e no poder do seu Espírito. Na autoridade que foi dada do alto sobre a igreja do Senhor Jesus. É por isso que um homem e uma mulher precisa estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas para te dar alguns tipos de experiência e dons para que você possa mover em meio à igreja, profetizando, curando, e tantas outras coisas que o apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, sobre os dons espirituais. Espírito Santo de Deus também é poder para você desfazer todo o ataque do inimigo. Você precisa do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo, é uma questão de sobrevivência para o crente na guerra. Se você não estiver cheio do Espírito, se você não buscar o Espírito, se você não se revestir do Espírito e do poder de Deus, você não sobreviverá por muito tempo no campo de batalha. É por isso que algumas pessoas até entram na batalha e acham que podem vencê-la, segundo a sua própria força. Eu vou vencer esse vício do meu jeito, eu vou vencer esse mau hábito do meu jeito, eu vou dar um jeito no meu casamento, que não anda lá essas coisas do meu jeito. E você tenta, você se esforça, você sua a camisa, você tem até boa vontade, mas você não tem poder para vencer essa batalha sozinho. Você precisa do poder de Deus. E é isso que nós estamos propondo nessas semanas, que você decida buscar. E ouça o que eu vou te dizer nessa noite e receba como uma palavra de Deus para a sua vida. Aquilo que o Senhor vai entregar a você em cada uma dessas semanas serão armas poderosas que vão te fazer viver uma vida vitoriosa em frentes aonde você não tem visto avanço. Tem áreas da sua vida que você vê o inimigo conquistar território cada vez mais. Mas nessa noite, a partir dessa terça-feira, o Espírito Santo de Deus vai ser ministrado sobre o seu coração. A palavra de Deus vai ser pregada. Os seus olhos serão abertos e você vai receber poder do alto. E o inimigo já está começando a ficar preocupado, porque ele sabe que o exército do Deus vivo, do nosso general que é Jesus Cristo, começa a ser convocado para uma batalha vitoriosa. Nós precisamos aprender isso. É tempo de nos prepararmos para a batalha. Paulo escreve à igreja em Éfeso,
Vistam-se da armadura. Ninguém põe farda para ir passear. Veste-se a armadura para ir para o campo de batalha. E sabe qual é o problema? Eu vejo muitas pessoas querendo viver e vencer as suas guerras, vestindo as roupas erradas. Você está num campo de batalha, mas você se veste como quem vai para a praia. Você bota um boné, um chinelo e uma camiseta e diz, vamos para a guerra. Guerra existe vestimenta apropriada. Você se veste corretamente. Quando alguém é convocado, e hoje aconteceu nessas últimas semanas, uma convocação do exército israelense, dos seus reservistas. Mais de 300 mil reservistas foram convocados para a guerra. Agora não pense você que ao serem convocados para a guerra, eles vão lutar com as roupas que vieram de casa. Cada um vai chegar e dizer, você vende, eu vou de terno e gravata, aí eu vou de sapato, bico fino, não, eu vou de tênis. Quando chegam e se apresentam para a batalha, a primeira coisa que eles recebem é o kit do soldado. Você vai colocar a sua roupa, você vai receber as suas armas, você vai colocar o seu capacete, e nós vamos estar aprendendo aqui claramente de que cada uma dessas peças que compõem a vestimenta de um soldado precisam ser não somente vestidas, mas entendidas e bem utilizadas. Você precisa aprender a usar as armas de guerra que Deus colocou à sua disposição. O diabo teme que você aprenda a usar as armas poderosas que o Senhor tem à sua disposição. É por isso que países ao redor do mundo temem em provocar algumas nações que são chamadas de poderes nucleares. Porque sabem que eles detêm um poder de destruição que não pode ser de maneira nenhuma tratado de uma forma qualquer. O inimigo não mexe com quem sabe usar as armas de guerra que tem. O inimigo vai tentar te convencer de que você não pode, que você é derrotado, que você não pode resistir a essa luta na sua casa. E a única coisa que ele te pode fazer tentar realizar é desistir. Portanto, Paulo fala sobre essa questão ainda aqui no verso de número 11. Ele diz, vistam a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes. Conquista de território é o que está envolvido numa guerra. Firmeza. Firmeza. Assumir posição. Não dar lugar a outro avanço do inimigo contra a área que é preservada e dada por Deus como herança. Meus queridos, a sua vida, a sua casa, a sua família é herança do Senhor para você. Aquilo que o Senhor te deu, o seu trabalho, a sua empresa, nada mais são do que algo que Deus colocou como bênção, como um presente dele nas suas mãos. E você vai ter que aprender a se colocar firme contra os ataques do inimigo. Porque olha o que Paulo diz nesse texto, ele diz, eu tenho que me colocar firme para que eu possa ir contra as estratégias do diabo. Quais são as estratégias do diabo? Nós vamos falar aqui durante algumas semanas. Aliás, se você quiser, eu lancei o primeiro livro que eu lancei. Já fez 20 anos que eu publiquei meu primeiro livro. Ele chama Ovos de Serpente. Desvendando as astutas ciladas do diabo. E nesse livro, eu ajudo pessoas a identificar estratégias que o inimigo usa contra a sua vida. E Paulo está falando aqui sobre isso. Nós precisamos ficar em constante vigilância.
Você sabe o que causou um certo desconforto em meio à população israelense? Acusação contra o primeiro-ministro, que é Benjamin Netanyahu. É o fato de que ele não conseguiu antever o ataque que aconteceu dia 7 de outubro. Em outras palavras, ele não identificou a estratégia do inimigo. E se você não identifica a estratégia do inimigo de forma antecipada, ele pode causar destruição na tua terra. O Estado de Israel não previu a estratégia. E o inimigo está sempre buscando meios de penetrar na sua vida, no seu coração, na sua casa. E se você não estiver atento a isso, quando você menos perceber, o estrago foi feito. Coisas vão ser perdidas, feridas serão abertas, lágrimas serão derramadas. Paulo está dizendo, eu preciso estar firme contra as estratégias do diabo. Quando o Senhor Jesus dá uma orientação sobre a questão da necessidade da oração, e nós vamos falar sobre ela como uma arma de guerra numa das terças-feiras, mas o Senhor fala sobre a importância de vigiar. Vigiar. Vigiai e orai. Veja que a ordem aqui, ela é importante. Primeiro Deus nos manda fazer o quê? Vigiar. Vigia. Eu vou contar uma história muito rápida para a gente caminhar para o fim. Num culto, nos antigos cultos de segunda-feira que aconteciam, foi durante muitos anos, o grande culto da semana dessa igreja. Segunda-feira era conhecida como a segunda-feira do louvorzão. Quando a gente estava na Francisco Glicério ainda, foi onde eu comecei meu ministério na parte da música. Pastor Silas Marins, que é pastor da nossa igreja em Americana, tocava piano, conduzia o louvor, e é um garoto de 14 para 15 anos. Comecei através de um baixo elétrico, um contrabaixo, que meu pai havia comprado para ajudar um seminarista. Eu já sabia básico de piano, sabia ler as notas direitinho, principalmente a clave de Fá na mão esquerda, não tinha músico. Bem, se não tem tu, vai tu. Ele pegou o baixo, me ensinou de uma forma muito simples a identificar as notas nas 4 cordas, o que estava querendo dizer essa casa, nessa corda, essa nota. E eu fui para a mão esquerda, eu ficava no piano. O piano aqui, mais ou menos, o lado esquerdo é o baixo. E a clave de Fá, é a mão esquerda. Então eu ficava ao lado da mão esquerda, com o baixo, e ele havia apenas desenhado as casas que significavam cada nota. E ele, antes da nota, ele cantava a nota. Ele estava num acorde, e num compasso antes ele apontava, ele dizia, agora eu vou aqui, ó. E eu aprendi a tocar ali naqueles cultos, e os cultos eram cultos cheios do poder de Deus. Deus se manifestava de uma maneira tremenda. Um crescimento da igreja sem precedentes. Pessoas vinham de todos os lugares. E o Espírito de Deus se movia. Pessoas eram libertas, salvas. Mas o que caía de endemoniado não era brincadeira. Ficava na Francisco Glicério. Eu acho que o demônio não tinha o que fazer, ele entrava no culto. Ele dizia assim, o culto era tão bom que até o demônio ia. E o demônio entrava. E eu me lembro de uma época, eu vou por questões de ética, não expor a pessoa, mas havia um irmão, um pastor que veio de um outro ministério, que ajudava, e ele assim meio cabeludão, e ele na hora que uma pessoa caiu, possessa, ele estava muito espiritual, orando, bem, orando demais de olho fechado. O diabo viu a brecha. No que ele orava, o diabo grudou na cabeleira dele. Mas, meus irmãos, o cara endemoniado deu uma agarrada no cabelo do cara e arrancou. Vocês não estão entendendo, isso é uma peruca na mão do cara. Ele arrancou quase que o couro cabeludo do cara. Porque você não tem ideia da força que uma pessoa tem debaixo de uma ação demoníaca. Você não tem ideia, eu já vi senhoras de 70 anos dar couro em marmanjo.
porque a força é sobre-humana, ela é sobrenatural. E ele estava distraído, e distraiu o diabo, arrancou a peruca, e não era peruca, era cabelo. Por isso que a gente precisa vigiar. Você sabe por que muitas vezes há um avanço do inimigo na guerra contra a nossa vida? Porque nós não vigiamos e não ficamos atentos às estratégias. Você sabe que o Hamas, aquele grupo terrorista, o qual Israel estabeleceu e declarou guerra, ficou anos quietinho, estudando meios para produzir o estrago que fez no dia 7. Meus queridos, o diabo é pior, não é igual. Ele está sempre estudando a nossa vida, a nossa casa, para saber se há brechas e as estratégias que ele pode usar para causar destruição em massa na sua vida e contra a sua casa. Paulo está escrevendo à igreja em Éfeso: eu preciso ficar firme e atento, vigiando qual é a estratégia do diabo. O diabo está buscando meios e formas. É por isso que você não pode brincar. É por isso que você não pode andar de uma forma desatenta. Você tem que estar atento em todo tempo, vigiando em todo tempo. Vigiando com quem você fala, aonde você fala, o que você assiste. Porque tudo é espiritual nessa vida. Nada é neutro, tudo tem uma ação espiritual, seja para edificação ou para destruição. Eu preciso ter cuidado com quem assenta-se à minha mesa, eu preciso ter cuidado com quem tem acesso à minha vida, eu preciso ter cuidado aquilo que ocupa a minha mente, eu preciso ter cuidado com aquilo que encontra espaço no meu coração, porque pode parecer algo simples, sem nenhum perigo, mas normalmente o diabo ele se disfarça de anjo de luz, para enganar até mesmo os eleitos. Não brinque com o diabo. Não brinque com o pecado. Não brinque no campo de batalha. Deus quer que você saia daqui nessa terça-feira já preparado. Você entrou aqui meio desleixado. Você conectou nesse culto online. Assim, eu vou lá ver o que esse pastor está falando sobre guerra. Eu estou aqui como um homem de Deus para a sua vida, para declarar para você de que você não precisa continuar sofrendo baixas nessa guerra. Deus te chamou para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se não for em Cristo Jesus, você não vai vencer. Portanto, nessa noite, Deus quer que você aprenda a partir de hoje. E semana que vem você vai vir, você vai trazer alguém com você. Você vai vir dizendo, eu vou vir preparado, eu estou preparado. Você vai para um alistamento, você vai para prestar atenção nas táticas, porque a partir da semana que vem, eu vou estar aqui expondo diante da palavra táticas divinas para você vencer em cada área da sua vida. Você crê nisso?